Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à quarta semana, do Plano de Estudo Tutorado, nosso PET volume 3. E para essa semana, voltado para o terceiro ano do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre o sexo e a herança genética. Antes da gente falar sobre essa herança genética, o que a gente tem que se recordar? Que toda vez que a gente pensa em cromossomos masculino e cromossomos femininos, a gente tem o homem que é XY e a mulher que é XX. Tá? Então sempre vai ser assim. Então quando eu falo de uma herança ligada ao cromossomo X, então ele está ligado ao cromossomo quê? Materno, da mulher. Que a mulher, ele doa o seu cromossomo X para o homem. E quando eu tenho algumas doenças genéticas, essa herança que é passada, quando está ligada ao cromossomo X, a gente tem um exemplo do daltonismo. O que é o daltonismo? É a incapacidade de distinguir as cores, vermelha e verde. E ele vai acometer 5% a 8% dos homens e 0,04% das mulheres. Então, eles atingem mais os homens do que as mulheres. Pode atingir mulher, mas a gente vai ver, tem um caso específico para conseguir atingir uma mulher. Então, ele é um gene determinado por um gene recessivo, sendo apresentado pelo alelo XDzinho, como ele é recessivo. Então, o alelo dominante, XDzão, que vai condicionar uma visão normal. Então, vamos supor que uma mulher, ela só será daltônica se o seu pai for e a sua mãe for portadora do gene recessivo. Entendeu? Então, os homens afetados, eles transmitem o gene a todas as suas filhas, entretanto, seus filhos não serão afetados. Mas existe o quê? 50% de chance da mulher portadora passar um gene afetado para o seu filho ou para sua filha. Então, se vocês analisar a imagem, tudo que eu falei ali vai ficar mais claro. Então, a herança ligada ao X, Então, eu tenho ali uma mãe normal, só que ela é portadora. Então, lembrando que mulher é XX. E a gente tem um pai normal e o homem é XY. Esse casal, qual que é a chance deles ter, filhos afetados com o daltonismo? Então, a mulher, ela é XX, e ela carrega um XDzinho, um gene recessivo para desencadear o daltonismo. Provavelmente, o que aconteceu aqui? Essa mulher, ou o pai dela era daltônico, ou a mãe dela também tinha o gene recessivo, que mandou para ela. Não se manifestou nela. Mas quando ela casou, e teve seus filhos, ela teve 50%, 75%, digamos assim, 50% de ter filhos normais e sem o gene recessivo. Um filho, uma filha normal, que não desencadeou na mulher, mas ela é portadora de um gene recessivo. E teve 25% de chance de ter o quê? Um filho afetado. Levando em consideração de que, como a mulher é XX, acabou que ela mandou o X afetado para o menino, ao invés do X normal, vamos dizer assim, que não era portador. E o homem ia mandar seu Y, que não é afetado, que não vai determinar nada ali. Então ele vai ser, só que aí no homem manifestou. Na mulher, o que aconteceu? Ela tem o gene, mas não manifestou. Se ela tiver um filho homem futuramente, pode ser que desenvolva no seu filho o daltonismo. Então, o que a gente tem que entender? A herança ligada ao cromossomo X é sempre aqui o quê? Ligado ao cromossomo feminino. Então, a mulher, se ela é portadora de um gene para desencadear determinada doença, seus filhos podem sofrer. A gente também tem outro exemplo, de herança genética, que é a herança restrita ao sexo.
Então, quando eu falo que é restrita ao sexo, então ou ela atinge só mulher ou ela atinge só homem. No caso anterior, ela não atingia mais homens, mas as mulheres também poderiam ser afetadas. Aqui não. Aqui ela é restrita ao sexo. E a gente tem um exemplo da hipertricose auricular. O que é isso? É o crescimento de pelos na orelha. Vocês podem ter reparado que nunca se viu uma mulher com pelo crescendo na orelha, que nem tá vendo a imagem, os homens com os pelos na orelha. Então isso é uma característica também, né, uma herança genética que é condicionada pelos genes, mas só atinge os homens e não as mulheres, certo? Então ela tá ligado ao cromossomo Y e não o X. A gente também tem outro tipo de herança genética, que é a herança influenciada pelo sexo. A gente tem como exemplo a calvície, né? Esse é um tipo de herança que vai ocorrer quando alguns genes eles se expressam em ambos os sexos. O que acontece, né? Mas comportam-se de modo diferente, né? Entre homens e mulheres. Então, um exemplo dessa herança, né, a calvície, o gene que condiciona essa característica, ele encontra-se no alelo autossômico e comporta-se como dominante no homem e recessivo nas mulheres. Então, o que acontece? A calvície, ela vai se comportar diferente no homem e na mulher, só que ela é uma herança autossômica, então quer dizer que vai afetar tanto o homem como a mulher, só que no homem ele vai ser dominante e na mulher esse gene vai ser recessivo. Então, o que acontece? Para uma mulher ela ser cálvica, é necessário que os genes assim, esteja em homozigose recessiva. Então, só vai manifestar calvície na mulher se, por um acaso, ter os dois genes homozigoto recessivo. Então, se a mulher ela for heterozigota ou homozigoto dominante, ela não vai desenvolver a calvície. Só que o homem, né, ele precisa apenas de um alelo dominante. Então, ele tendo um alelo do gene que desenvolve a calvície, ele já vai manifestar. Então, essa diferença de comportamento é devido ao ambiente hormonal de cada indivíduo. Então, vai ter, além dos genes, essa questão hormonal do homem e da mulher também vai estar influenciando nessa determinação, se ele vai desencadear ou não. Então, aqui, na primeira questão, ele trouxe assim: Leandro, preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo, consultou um amigo que estava estudando genética. Contou que, embora seus pais não fossem calvos, sua avó materna era. Na família do avô materno não havia histórico de calvície. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo sexo e se expressa nos homens em homozigose, né, e heterozigose, e nas mulheres somente em homozigose, como eu falei, recessivo. Assim, conclui-se que a chance de Leandro vir a ser calvo era de 50%. Essa conclusão baseia no fato de... Então, se a gente analisar, o que trouxe ali a questão? Ele sabia que a avó dele era cálvica, mas o avô não. Para a avó dele ser cálvica, a avó dele tinha que ser, por exemplo, cesim. Ela tinha que estar em homozigose recessiva. E o avô, como ele é normal, ele era o quê? Cesão. Ele nem tinha o gene, que, como a gente falou, no homem, se vir em homozigose ou heterozigose, se manifesta. Na mulher, para se manifestar, tem que estar o quê? Os dois em homozigose recessiva. Então, como eu sei, a avó era cálvico e o avô não era. Então, se eu fizer o cruzamento entre o avô e a avó, eu vou ter o quê? Sim, digamos assim, 100% de eu ter, né? Se eu fizer o cruzamento ali, eu vou ter 50% de ter filhos cálvicos e 50% de ter filhos
normais. Entendeu? Entre a mãe. Então aí o que acontece? Eu sei que se a chance dele, para ele ter, a mãe dele tem que ter o gene para a calvície. Entendeu? Ela tem que ter um gene recessivo para a calvície, para manifestar no Leandro. Que ele sabe que a avó dele teve, o vô dele não. Fazendo o cruzamento, a gente sabe que a chance, né, desse casal do vô com a avó ter alguns filhos que tenham o gene para calvície. Então, se a gente fosse fazer um teste aí nos pais do Leandro, se o pai do Leandro é normal e a mãe, né, ela é cálvica, então ela tem o gene recessivo, então para que ele tivesse essa chance, a única possibilidade era o quê? Da mãe ela ser heterozigota. Por mais que ela não fosse cálvica, mas para manifestar no Leandro ele ter essa chance de 50%, a hipótese vai se basear no quê? Que a mãe dele, né, tem que ser heterozigota. Então a gente conclui que a sua mãe ser heterozigoto. Então há outras alternativas, que é a alternativa A. Aí ele fala lá, B, seu avô paterno ser calvo. A questão a gente tinha falado que ele não era. C, sua avó paterna ser heterozigota. Não, porque ele sabia que a avó era heterozigoto. A avó era cálvica. E para a avó ser cálvica, ela tinha que ser homozigoto recessivo. Então está errado. D, seu pai ser heterozigoto. Não, porque o homem ele tem que manifestar o gene dominante. Então também não ia dar essa probabilidade para o Leandro ser cálvico. E sua avó materna ser heterozigota. Também não, como eu falei, ela tinha que ser. Nós temos as mesmas alternativas, tá, gente? Então é a mesma coisa. Não tinha como, porque ela tinha que ser homozigoto recessivo. Então a única possibilidade era o quê? Que a mãe dele era heterozigota, tá? Que tinha o gene para desenvolvimento da calvície. A questão 2. O daltonismo é uma herança recessiva ligada ao X. Uma mulher com visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem de visão normal. A probabilidade de virem nascer crianças daltônicas na prole dessa mulher é. Então, o que acontece? O daltonismo, como a gente falou, né, é uma condição relacionada ao cromossomo X e que apresenta um padrão recessivo. Então, o homem, ele precisa ter o alelo recessivo para a condição, né, se manifeste. Então, uma mulher normal, com pai daltônico, que possui o alelo recessivo para o daltonismo, né, que ser dado pelo pai. Como o homem com quem casou possui uma visão normal, o que acontece? A probabilidade das crianças daltônicas é de 1/2, né, dos meninos, visto que há o quê? 50% de chance de passar o alelo recessivo ou não. Então aqui, como ele sabe, né, que o pai dela era daltônica, ela não, e casou com um homem normal, a chance dela ter um menino é de 1/2, né? Então, a alternativa C. Questão 3. As proposições a seguir estão de acordo com a transmissão de gene recessivo ligado ao cromossomo X, exceto: letra A. Todos os filhos do sexo masculino de uma mulher afetada, casada com um homem normal, são afetados? B. Todos os filhos do sexo feminino de um homem afetado, casado com uma mulher normal, são afetados? C. Mulheres heterozigotas transmitem o gene recessivo pela característica à medida dos seus filhos de ambos os sexos. A. D. Todos os filhos de ambos os sexos de mulheres afetadas, casada com homens afetados, são também afetados?
e metade dos filhos do sexo feminino e de mulheres heterozigotas casadas com um homem afetado são normais. Então aqui, em relação à transmissão do gene recessivo, que está ligado no cromossomo X, qual que é certo, que não está certo, é o que? É a letra B. Por quê? Porque as filhas, elas não serão afetadas apenas quando possuirão o X, tá? Com o gene da doença, que é herdado pelo pai afetado. Então, para ela ter uma doença restrita ao X, vamos dizer assim, o pai ele tem que ter esse gene e passar para a filha. Tá? Então, como eles receberam outro X normal da mãe e a doença é recessiva, eles não vão desenvolver. Então, a alternativa errada é a questão B, né? Que todos os filhos do sexo feminino de um homem afetado, casado com uma mulher normal, são afetados. Não. A questão 4. A hiprofosfatonomia, como raquitismo resistente à vitamina D, é uma anomalia hereditária. Na prole de homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos normais. É correto concluir que a anomalia em questão é. Então, o que acontece? Se a gente for analisar profundamente, ele trata do quê? De uma herança ligada ao sexo, porque essa doença ela só manifesta o quê? Em proporções distintas entre mulheres e homens. Então, as meninas, elas recebem um X do pai e um X da mãe. E como elas receberam apenas um X, né, com um gene para a doença, que é o do pai, e a manifestaram, a gente pode deduzir que o quê? Ele seja dominante. Então, a gente conclui que, entre as alternativas aqui, A, determinada por um gene dominante autossômico? Não. O autossômico tinha que atingir os dois e não atingiu. B, determinada por um gene dominante ligado ao sexo? Sim, porque ele teve que manifestar o gene dominante para, né, afetar a criança ali, né? C, determinada por um gene recessivo autossômico? Também não. D, determinado por um gene recessivo ligado ao sexo? Não, que não estava restrito ao sexo, né? E, determinada por um gene do cromossomo Y? Não, porque a gente viu que está determinado pelo cromossomo X. Então, a alternativa correta aqui é a letra B, que é determinada por um gene dominante ligado ao sexo. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Não deixe de se inscrever no canal para continuar seguindo as correções. A gente está finalizando o PET volume 3, logo a gente vai estar dando início ao PET volume 4. Então, não deixe, né, de acompanhar as correções.